Paz do Senhor, meus jovens. Mais um dia de lição. Queria deixar uma oração para vocês, jovens, falando sobre esse título muito importante, sobre a sabedoria, sobre a insensatez, sobre nós ouvirmos os maus conselhos, né? O que acarreta para a nossa vida. Fala sobre uma figura muito importante da nossa Bíblia, né? Roboão. Vamos orar e vamos entrar nessa palavra de estudo hoje. Senhor, meu Deus e soberano Pai, ó grandioso Mestre, Pai, é o Senhor que nos guia, o nosso conselheiro, meu Pai. Pedimos a Ti, meu Pai, que venha nos dar, meu Pai, sabedoria, meu Pai. Que possamos, meu Pai, ouvir os bons conselhos, Pai, para que nossa vida seja bênção, meu Pai, que seja trilhada no melhor caminho possível. Que tudo aquilo que não provém de Ti, os maus conselhos, meu Pai, possa ser ouvido, mas não possa ser compreendido, meu Pai. Como diz o velho ditado, que entre no ouvido e saia no outro as palavras maus, os maus conselhos. Pegar tudo que provém de Ti, tudo do bom melhor, Pai. Assim pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Iniciamos em nome de Jesus. Amém. Não tinha o pau do tio André. Não tinha. Tá ok. Iniciamos aqui a nossa aula aqui que diz Roboão, um rei tolo. Né? O objetivo dessa nossa lição é saber o que acata os bons conselhos, pois estes geram vida, né? Isso faz com que possamos pensar hoje o que nós ouvimos, né? Os bons conselhos que nossos pais nos deixa, né? Aquele preceito, aquela criação, né? Sabemos que o rei Roboão é filho de Salomão, um rei muito sábio, e pela sua falta, né? A sua soberba, pelo seu orgulho de deixar entrar no seu coração, ele se afastou um pouco de Deus. Foi grandemente penalizado, né? Não foi que Deus o abandonou, mas ele pagou pelas atitudes dele. E Roboão veio seguiu pelo caminho ao contrário, né? Sobre o seu pai e sobre o teu avô, o rei Davi, né? Vamos entrar aqui, né? Na primeira introdução que fala os perigos dos maus conselhos, né? Nem sempre ouvir aqueles que nos cercam é bom, né? Saber ouvir, porém, é uma das principais características de um líder. Quem não ouve o outro, quem ouve o outro passa a conhecê-lo melhor, criando uma relação de confiança entre as partes. Não significa conquistar com tudo, né? Concordar com tudo que o outro fala, mas demonstra respeito pela opinião alheia. Para ouvir alguém é preciso ter domínio próprio, né? Fala em Gálatas 5:22. Pois nem sempre o que você ouvirá é o que deseja ouvir. Roboão, porém, é o rei e não saber e nem querer ouvir o conselho de quem poderia orientá-lo bem. Um exemplo disso aconteceu quando os israelitas, cansados e sobrecarregados, pediram que Roboão aliviasse a pesada carga tributária que pagavam, né? Não tendo habilidade de tomar decisões com algo normal em uma situação que não dominamos, o rei pediu ao povo voltar em 3 dias, né? E que eles dariam uma resposta. Roboão foi até os anciões, os mesmos a quem Salomão recorria no passado, em busca de conselhos sábios. E os anciões lhe ensinaram o caminho da vitória. Sirva ao povo hoje e amanhã ele a ti servirão. 1 Reis 12:7. Mas Roboão rejeitou os sábios conselhos dos experientes anciãos de Israel, pois servir o povo afetaria seu egoísmo e seus desejos pessoais, né? Na verdade, ele os escutou, mas não os ouviu. Isto é, ele não colocou em prática as orientações recebidas. Continuando. Por fim, o rei preferiu o conselho dos jovens inexperientes, que nunca tinham governado o reino, né? Mas que dizia a seus amigos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos, que os anciões lhe deram, e teve o conselho com os jovens, que haveria crescido com ele e estava perante ele. 2 Crônicas 10:8. Roboão prometeu tornar a vida do povo ainda mais difícil, como seus amigos aconselhavam. Pois Roboão não considerou que um bom conselho poderia salvar o seu reino, mas o mau conselho levaria à ruína, né? Essa parte
dessa passagem, diz porque ele era um jovem rei, né? E trouxeram-lhe um problema que ele estava sem condições de dar uma resposta naquele momento. Ele pediu ao povo que voltasse, né? Depois de 3 dias, né? O que ele fez? Se eu não tenho a situação, eu vou procurar alguém que possa me aconselhar a tomar a melhor decisão, né? Nisso, ele procurou quem? Os anciões, né? Pessoas experientes que aconselhou muito teu pai no reino passado, né? E falou: sirva o povo, que o povo a ti servirão. Ou seja, tire essa carga, tire essa sobrecarga em cima do povo, né? Deixa que o povo ele esteja satisfeito com o teu governo, com o teu reinado, né? Você fazendo isso, você vai trazer o povo para você e vai demonstrar sabedoria. Ele achou o quê? Ele deixou o seu próprio ego elevar a ele, porque ele tinha os interesses pessoais. Ele falou: se eu fazer isso, eu vou demonstrar fraqueza, né? Eu vou demonstrar que eu sou um rei de pulso fraco, né? Eu não tenho um pulso firme. E ele foi pedir conselhos aos jovens, aqueles jovens com a mesma cabeça e a mesma ideologia de Roboão. Fez o quê? Aconselhou: não, coloque mais carga, se torne mais difícil, mostre que você é o rei, que você tem um domínio, né? O que aconteceu? No nosso tópico 2 fala sobre a ruína, né? Sobre ele não ter ouvido o conselho certo, né? Às vezes não era aquilo que ele queria ouvir dos anciões, mas era o mais prudente, né? Era o mais sábio para ele tomar que aquilo ia edificar o reino dele, ia se tornar um rei, né, de exemplo, como foi teu pai e o teu avô. Aqui no tópico 2 vamos falar sobre a ruína de Roboão. Após um início desastroso, Roboão, resolveu agir prudentemente, fortificando as cidades fronteiriças e preparando um dos seus filhos para substituí-lo e dispensando os outros pelas cidades fortificadas. Durante 3 anos, Roboão conseguiu crescer congregando em Jerusalém pessoas que buscavam a Deus de todo seu coração. Porém, quando ele confirmou o reino, logo abandonou a lei do Senhor, né? 2 Crônicas 12:1. Nos anos que se seguiram, Roboão apostatou de vez e permitiu que a influência idólatra da sua mãe, que era amonita, predominasse a nação de Israel. 1 Reis 14, do 21 ao 24. Roboão, portanto, fez o que era mal, porque não preparou teu coração para buscar o Senhor. Daí em diante, as suas fortalezas de nada lhe serviram, pois Deus entregou nas mãos de Sisaque, rei do Egito, que levou todo o seu tesouro e transformou Roboão em seu vassalo, né? Roboão, ele sofreu consequências de quem segue os conselhos de ímpios, pessoas que não têm nenhum vínculo com o Senhor. Roboão é um exemplo de filho que não se importou com o legado de seu pai. Se ele tivesse observado a vida de Salomão, teria aprendido que tanto quanto andasse com Deus, tudo iria bem, mas afastado do Senhor lhe traria consequências ruins. Não foi assim que seu pai Salomão, né? Não foi assim como seu pai Salomão, né? Eu te falo, a infidelidade de Salomão aqui diz, né, que toda a situação desastrosa que ele começou no reinado dele, no começo ainda seguiu bem, mas depois que ele se afastou totalmente dos preceitos de Deus e foi seguir a ideologia idólatra de sua mãe, né, que era de outra nação, era politeísta, ou seja, acreditava em outros deuses, né? Não era monoteísta, não acreditava num só Deus. Começou a desastrar, né? Ele começou a perder, né? Ele foi entregue na mão de um rei que tomou tudo. Egito era uma potência naquela época, era muito dominador, era muito inteligente, né? E de alta tecnologia. Ele perdeu. Por quê? Ele não seguiu a lei de Deus desde o começo do seu reinado, desde quando ele não deu ouvido, que ele não escutou o que os anciões diziam, que era melhor para o reinado dele, né? Então foi um desastre atrás do outro. Aí eu te digo,
Deus castigou? Não, foi as consequências dele. Nós pagamos pelas nossas consequências, né? Quando nós não ouvimos os conselhos dos nossos pais, os nossos avós, os anciãos, ele tem o melhor a nos ensinar. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô, nenhum coordenador dos jovens, ele vai dar conselhos maus aos seus discípulos, né? Aos seus jovens, aos seus filhos, aos seus netos. Isso do modo geral, né? Mas às vezes você quer ouvir o teu amigo, porque ele tem uma palavra melhor, ele tá na mesma vibe, né? Que aquilo que você vai fazer no momento vai te agradar. Como diz aqui, nem sempre o que nós ouvimos é aquilo que nós não desejamos ouvir no momento. Às vezes um não é necessário, um não é convincente. Mas a vida é feita de escolha, temos o livre-arbítrio. Você pode escolher ouvir o certo ou você pode escolher ouvir o errado. Ambos terá uma consequência, boa e ruim, positiva e negativa. Às vezes você está escutando, você vai ver a tua amiga que é a mais descolada da escola, que vai te dar um conselho, que você quer seguir o mesmo conselho, que você acha que ela está vivendo é o mais certo, é o melhor, e não é. Depois as consequências virão futuramente e você vai pensar, poxa, se eu não tivesse feito, se eu tivesse escutado a minha mãe, se eu tivesse escutado o meu coordenador, se eu tivesse escutado o meu avô, o meu pastor, né? Eu não poderia estar sofrendo tantas consequências. Então tudo parte das nossas consequências, né? O que nós fazemos reflete muito. O mau governo dele, a imprudência dele, a negligência, a falta de sabedoria de ouvir o conselho certo, acarretou nisso, a destruição do reino dele, a ruína, um governo mal administrado, né? E no texto número 3, Roboão, um rei insensato, né? Deus revelou a Roboão o motivo de tê-lo abandonado. Deixastes a mim. Roboão-se fisicamente, mas o coração estava distante do Senhor. A palavra de Deus revela que Sisaque, rei do Egito, entrou no templo e levou os tesouros da casa e os escudos que Salomão havia feito. Os escudos representavam a honra em uma batalha, e perdê-los era desonroso para qualquer exército. Eles representavam ainda um poder, riqueza e a glória de Deus no meio de seu povo. Quando o rei entrava no palácio, os soldados levantavam os escudos de ouro e eles se lembravam da presença de Deus. Roboão foi leviano também nisso, pois mandou confeccionar escudo de bronze para substituir de ouro, algo desagradável a Deus. Roboão era sensato e insensível, para ele não importavam as qualidades do escudo, bastava substituí-lo. Tudo era substituível para o rei, até mesmo Deus. Ele conseguia conviver com bronze em vez de ouro. Isso demonstra que Roboão negligenciava as coisas de Deus. Isso que sinalizava a presença santa no meio de Israel. Ele trocou a excelência pela mediocridade. Hoje o povo de Deus também tem abandonado os princípios importantes da vida cristã por os hábitos e objetos seculares. É importante observar que as músicas que ouvimos, a roupa que usamos e os lugares que frequentamos são agradáveis a Deus. O cristão não deve ser como Roboão, aceitando cobre em lugar de ouro. Isso significa que os maus conselhos corrompem os bons costumes de Deus na vida do crente. Vamos ficar atentos. Então dá para ver aqui que ele trocou uma coisa sagrada, uma coisa santa, né? Como diz, roubou, o rei entrou e roubou um símbolo, né? A simbologia do escudo de ouro representava as vitórias numa guerra, né? Aquilo era feito para lembrar a presença de Deus, né? Que Deus honrou aquela nação, aquele povo durante uma campanha, uma guerra, uma luta, né? E quando foi roubado, simplesmente ele trocou um objeto. Ele não pegou a simbologia santa, pegou a simbologia material. Para ele não fazer diferença o cobre do ouro. Ouro é o metal mais puro que existe. Hoje é o metal mais caro, mais puro que existe, entendeu? Ele simboliza a pureza, a nobreza, entendeu? Ele é uma coisa fina, que simbolizavam. O ouro era usado para colocar as coisas mais santas, mais sagradas. E como hoje no nosso mundo atual,
O ouro ele é muito caro, ele é uma coisa preciosa. Então quando tiraram uma coisa preciosa do templo, para ele não se importou. Igual diz, falava aqui, pô, deixaste a mim. Ele deixou a Deus e os conselhos para seguir o seu próprio ego, seu próprio egoísmo, sua própria ideologia. Isso custou muito caro para ele, entendeu? Ele trocou tudo, para ele era insignificante. Então nós não devemos chegar e trocar nossa vida, o precioso pelo prazeroso. No momento aquilo pode trazer muita coisa boa, é para você, mas é momentânea. E o que nós buscamos é uma coisa eterna. E Deus, ele é com a gente eterno. Ele não nós que nos abandonamos com as nossas atitudes. Mas Deus deixou uma coisa bem clara, como eu frisei há momentos atrás aqui, sobre o livre-arbítrio. Ele teve o livre-arbítrio. Ele teve a oportunidade de ouvir, fazer o certo e ter um reino abençoado. Mas ele preferiu não dar ouvido àquilo. Porque o coração dele já não estava mais com Deus. Fisicamente ele estava, mas o coração dele já não estava em Deus. Ele já não estava distinguindo o que é certo e o que é errado. Ele achou que o reinado deixou a soberba subir no coração dele e achar o que ele fazia e os conselhos que ele achavam que era certo iriam fazer bem para a vida dele e para o reinado dele. O que aconteceu? Ele teve o reinado destruído. Então, nem tudo que nós ouvimos, onde frequentamos, o círculo de amizade que nós temos, vai nos edificar, né? Nós não precisamos ser diferentes, destratarmos de ninguém. Só que não devemos nos sentar à roda